Oi, mulheres, sejam muito bem-vindas ao Minervas dessa semana. Hoje eu vou comentar um assunto que teve muita repercussão na mídia recentemente, uma história real, onde a mulher pediu o divórcio e o marido não aceitou de bom grado, e a situação terminou de uma forma completamente trágica. E o que mais me chamou a atenção nessa história é que tanto ela quanto ele tinham acesso a medidas jurídicas que poderiam ter sido tomadas e mudado completamente o rumo dessa história. Então hoje eu quero explicar o que essa mulher poderia ter feito e o que você deve fazer se também estiver diante de um fim difícil, principalmente quando envolve filhos, exposição, dinheiro e etc. Essa foi a história da Sara, que ganhou grande repercussão na mídia recentemente. Apesar de alguns dizerem que não, saiu nos portais de notícia de que ela estava sim tentando conseguir esse divórcio, mas o marido não aceitava o fim desse relacionamento. Quando a separação não acontece de uma forma organizada, jurídica e segura, a situação pode sair completamente do controle. Principalmente quando existe dependência emocional envolvida, poder, dinheiro e imagem pública. Esse caso mostra algo que eu vejo muito na advocacia de família. O homem ou a mulher querem se separar, mas não sabem como fazer isso de forma correta. Primeiro que muitas mulheres acham que precisam da autorização do marido para se divorciar, mas isso não é verdade. No Brasil, o divórcio é um direito, inclusive um direito potestativo. Segundo a lei, o casamento pode acabar mesmo que o outro não aceite. E é aqui que entra a sua autoridade. Em um caso como esse aqui, por exemplo, existem algumas medidas importantes que poderiam ter sido tomadas. O primeiro, que eu gosto sempre de dizer, é o pedido efetivo. Isso porque a partir do pedido, a partir da separação de fato, você está livre de cumprir o dever de fidelidade, como também cessam os efeitos do seu regime de bens. Outra questão é o pedido de divórcio liminar. É possível sim pedir o divórcio de forma imediata na justiça, mesmo que o outro não queira. Outra medida, a liminar de afastamento do lar. Essa é uma medida muito usada quando existe conflito dentro do lar, quando a outra pessoa não quer sair daquela casa. Existe uma tensão ali, um risco envolvido, e aí é possível pedir o afastamento do lar de um dos cônjuges, daquele que não aceita a separação, que não quer sair. Existe algo que eu sempre falo para as minhas clientes. Antes de pedir o divórcio, principalmente quando existe conflito que envolve patrimônio, filhos, exposição, você precisa se preparar. E aqui entram 3 atitudes essenciais que eu digo que são super importantes antes mesmo de você decidir pelo divórcio, antes mesmo de fazer o pedido, que é, obrigatoriamente, a longa conversa com o seu advogado, o diagnóstico do seu divórcio, do seu caso, porque nenhum caso é como o outro e você vai precisar agir de acordo com os pormenores do seu caso, da sua situação. Hoje, inclusive, eu tenho um atendimento chamado diagnóstico de divórcio, onde eu analiso toda a situação antes da separação acontecer. E depois a gente faz uma análise completa do seu caso, para entender na prática como vai funcionar o seu divórcio. Também questões como a guarda, a convivência, a pensão e a partilha de bens. Histórias como essa mostram que o divórcio não deve ser feito por impulso, deve ser feito com estratégia. Porque quando existe emoção, direito, conflitos e interesses envolvidos, decisões erradas podem trazer consequências muito sérias. E se você está passando por algo parecido, o primeiro passo é entender juridicamente a sua situação. E aqui no Minervas a gente sempre explica, a gente sempre conversa sobre se proteger antes, durante e depois do divórcio. Esse foi o Minervas de hoje, eu espero te encontrar aqui e eu espero que esse assunto tenha te ajudado a esclarecer muita coisa aí. Então fiquem bem, até o próximo episódio e tchau, tchau!